Nós vamos agora obter a primitiva dessa função x menos 1 pela raiz quadrada de x. Como é que eu posso fazer? Primeiramente, observe que eu tenho uma divisão e a gente não faz primitiva da divisão. Eu preciso dar uma organizada, reescrever de outra maneira. Esse meu denominador, que é a raiz quadrada de x, eu posso separar para o x e para o 1. É de cada parcela. Eu estou dizendo o seguinte, você começa assim. A nossa primitiva, e aí você pega uma primeira fração e uma segunda aqui ao lado. Você vai colocar x dividido pela raiz quadrada de x. Então, aqui pela raiz quadrada de x, aqui menos 1 dividido pela raiz quadrada de x. Show de bola? Só que um outro detalhe que você tem que recordar, que quando aparecer a raiz quadrada, você tem que colocar na forma de uma potência. Raiz quadrada de x, como aqui é o número 1 subtendido e aqui é 2, você vai dividir o de dentro pelo de fora. X elevado a meio. Então, essa jogada aí ela é fundamental para você entender. Show de bola? Agora que você já sabe isso, então vamos lá. Você pega e coloca assim. Eu tenho que fazer aqui x pela raiz de x. Vamos colocar a raiz de x na forma de potência. Então, vai ficar a primitiva de x dividido, não esqueça da nossa divisão, x elevado a meio, menos 1 dividido por x elevado a meio. Agora, eu vou lembrar algumas propriedades de potência. Primeiramente, aqui, eu tenho, aqui aonde? Vou marcar para você. Eu tenho aqui uma divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, você pode reescrever assim. Vai ficar x, coloque aí. E aqui eu conservei a base, subtraio os expoentes. 1 menos meio. Eu não fiz a conta ainda. Irei fazer. Menos. Aqui uma outra propriedade. Eu posso deslocar x elevado a meio para o numerador. Quando eu desloco para o numerador x elevado a meio, o expoente muda de sinal. Então, vai ficar x elevado a menos meio. Olha aí como é importante a matemática básica, que você coloca o parêntese e bem aqui o dx. Agora, quanto é que vale 1 menos meio? 1 menos meio você pode fazer na lógica. Eu tenho um bolo, tiro a metade, vai ficar a metade. Mas você poderia fazer também o MMC, já já vou recordar. 1 menos meio vai ser meio. Então, aqui vai ficar a integral de x elevado a meio menos x elevado a menos meio, bem aqui dx. E para resolver, a gente não faz a integral da raiz, a gente faz a integral da potência, que é essa terceira propriedade que aparece bem aqui. Quem é a primitiva de x elevado a n? É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Em todos aqui tem a constante. Eu não precisei colocar, porque eu já sei que você sabe mais a constante toda vez. Eu estou te dizendo o seguinte, que para você obter a primitiva aqui, você vai fazer o seguinte esquema. Ajude aí o prof. Vai colocar x elevado, aqui pega meio, aumenta 1 e divide pelo próprio expoente, meio mais 1. Mesmo esquema aqui do lado, menos x elevado a menos meio mais 1, dividido pelo próprio expoente, menos meio mais 1. Em todos, vocês devem colocar aqui mais a constante, né? Coloca aí nos comentários quem de vocês o professor já tirou ponto porque esqueceu a constante. Agora, eu vou até recordar como é que eu faço para calcular esse meio mais 1 sem ser por lógica. Aqui daria por lógica, né? Eu tenho 1 mais meio, 1,5, 3 sobre 2. Mas você poderia fazer assim, se você quisesse. Deixa eu rascunhar. Coloca o 2, aí você multiplica e depois você soma. Pegou a visão? Estou falando assim, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1 vai ser 3, 3 sobre 2. Então, assim, repete o denominador, multiplica e soma. Show de bola? Então, eu vou colocar aqui o resultado. Então, eu vou ter
Vamos colocar aqui a nossa fração ficar bem bonitinho, mas aqui ao lado. Então, eu tenho aqui x elevado a 1 mais meio deu 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Menos, mesmo esquema aqui, eu vou ter x elevado, aí pode fazer, né? Conservo 2, 2 vezes 1, 2, só que 2 menos 1 é 1. Mas pode usar aquela lógica, né? Eu tenho um bolo, tira metade, fica metade. X elevado a meio, dividido por meio. Vou até colocar em vermelho, não esqueça, mais a constante. E agora eu tenho uma divisão de frações aqui. Conserva a primeira pela segunda invertida. Então, vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quando você fizer isso, você vai ter, esse 2 vai ficar lá em cima, vai ficar 2 terços. 2 terços. Faça devagar. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só que a ordem dos fatores não altera, eu posso colocar o 2 terços na frente. E outro detalhe especial, que toda vez que você tiver aqui uma raiz, essa raiz aqui, ou melhor, uma potência onde expoente é uma fração, é uma raiz. Então, aqui você tem a raiz quadrada de x elevado ao cubo, menos, aqui vai ficar, conservei a primeira, pelo inverso da segunda. Aí, 2 por 1 é 2, a ordem dos fatores não altera, vai ficar 2. E x elevado a meio é raiz quadrada de x elevado a 1, mais a constante. E dessa maneira você sambou, você obteve aí a primitiva. Se você não sabe qual é o significado de ser a primitiva, é porque se eu derivar esse meu resultado, se eu calcular a derivada, vai me dar essa função x menos 1 pela raiz quadrada de x. Vamos colocar um dever de casa? Você vai colocar nos comentários qual é a primitiva dessa função aqui. Colocar bem parecido, na mesma ideia, né? O mesmo sapateado de catita você vai fazer para resolver aí. Vamos colocar? X elevado à segunda mais 1 dividido pela raiz quadrada de x. Então, eu quero que você escreva aí nos comentários qual foi o resultado que você obteve aí. Show de bola? Até a próxima! Você está gostando dessa videoaula? Legal, bacana. Então não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o nosso canal Rapidola. E um detalhe importante, não esqueça de meter a sua mão nesse like aí e deixar sempre um comentário aqui para o canal Rapidola. Então vamos continuar a nossa aula.